Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar mais atualizado com notícias do Brasil desta quinta-feira, dia 20 de abril. Começamos esta edição com a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou hoje que o governo pretende solucionar a questão da taxação do comércio eletrônico, seguindo o exemplo dos países desenvolvidos, e criar um imposto digital. Haddad disse que a alternativa atende ao pedido do presidente Lula de uma solução administrativa no lugar da taxação de todas as compras de até $50 das pessoas físicas. Nos países desenvolvidos, quando o consumidor compra, ele está isento de qualquer taxação. O ministro acredita que no imposto digital, a tributação é feita pela empresa sem qualquer repasse ao consumidor. Segundo ele, o objetivo é que ninguém leve vantagem sobre ninguém, além de agir com conformidade com a lei, seguindo suas regras e sem prejudicar o trabalhador, que pode perder emprego de forma injusta. Pouco antes do anúncio, o ministro se reuniu com representantes da Shein. A gigante chinesa prometeu produzir no país 85% de tudo que vende pela internet. Para isso, vai construir uma fábrica no período de 2 anos que deverá gerar 100 mil empregos. Além de trazer investimentos para o país, a nova estratégia deverá equilibrar as condições de produção e comércio para os comerciantes varejistas nacionais e internacionais. O contribuinte que caiu na malha fina do imposto de renda, mas conseguiu fazer a regularização, já pode consultar o lote residual de restituição. O pagamento será feito no dia 28 de abril na conta bancária indicada na declaração ou pela chave Pix. Serão contemplados mais de 290 mil contribuintes que receberão mais de 344 milhões de reais. Para saber se você está neste lote, basta acessar o site ou o aplicativo da Receita. E olha só, o Pix bateu recorde de transações em março com 3.362 transações realizadas. Segundo números divulgados pelo Banco Central, foi a primeira vez em que o sistema registrou a quantidade em um mês. Além disso, o valor movimentado pelo meio de pagamento preferido dos brasileiros também bateu recorde, com 1,280 bilhões de reais transferidos só em março. Um crescimento que ocorre após 2 meses seguidos de queda na utilização. Ainda de acordo com o BC, hoje o Pix é o segundo sistema de transferências instantâneas mais usado no mundo, com 29 bilhões e 200 milhões de reais de transações no ano passado, o que representa 15% das operações desse tipo em todo o mundo. O presidente Lula sancionou um projeto de lei com alterações na Lei Maria da Penha para permitir o direito à medida protetiva de forma sumária, ou seja, a partir do momento em que a vítima fizer a denúncia à polícia ou apresentar suas alegações por escrito. As mudanças foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União e incluem, entre outros pontos, 3 novos incisos no artigo 19 da lei, que trata das medidas protetivas de urgência. Conforme as alterações, elas devem ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência do inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. O texto também diz que as medidas ficarão em vigor enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. E olha só, a equipe econômica do governo detalhou as novas medidas do pacote para destravar o acesso ao crédito e impulsionar investimentos. O conjunto de medidas deve facilitar o acesso ao crédito e reduzir as taxas de juros no mercado. São 13 medidas listadas pelo Ministério da Fazenda. Algumas já estão no Congresso Nacional e o governo deve pedir urgência na tramitação. Também fazem parte dessa força-tarefa iniciativas para destravar as parcerias público-privadas nos estados e municípios. As ações são voltadas para reduzir o que o governo classifica como barreiras e ineficiências existentes no mercado de crédito, além de proteger investidores no mercado de capitais, melhorar o funcionamento das instituições que dão suporte aos mercados bancário de capitais e aprimorar o processo de utilização de garantias. Uma das principais medidas será um projeto de lei para autorizar a utilização, como garantia de operações de crédito, de recursos de planos de previdência, de seguros pessoais e de títulos de capitalização.
Outra medida muda o valor do chamado mínimo existencial de pessoas superendividadas, quantia que não pode ser retirada do cidadão no pagamento de dívidas. A estimativa do governo é beneficiar mais de 6 milhões de pessoas e garantir a negociação de 30 bilhões de reais em dívidas. Uma outra portaria da Receita Federal vai simplificar para o cidadão e para as pequenas empresas a forma como os interessados em empréstimos compartilham dados fiscais. A ideia é que seja possível autorizar o acesso a esse dado pelo aplicativo do banco. Assim, o banco vai ter informações confiáveis sobre os cidadãos e empresas. E olha só, pessoas de situação de rua em São Paulo poderão ser imunizadas contra a influenza, vírus causador da gripe, e também contra a Covid com a vacina bivalente da Pfizer. Mesmo quem não possuir documentos pessoais poderá receber as doses. Os imunizantes serão ofertados pelas 26 equipes do serviço consultório na rua, nas visitas aos centros de acolhimento e locais de permanência, além de ser ofertadas também nas unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais integradas. E olha só esse alerta: de cada 5 crianças no mundo, uma não recebeu nenhuma vacina ou não completou o esquema de doses necessário para ficar completamente imunizada contra doenças passíveis de prevenção, como sarampo, difteria, HPV e coqueluche. Segundo o Unicef, o dado representa o maior retrocesso na vacinação infantil em 30 anos. Os dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostraram que as coberturas vacinais podem ter caído em 112 países e que 67 milhões de crianças perderam por completo ou parcialmente a chamada imunização de rotina no período entre 2019 a 2021, destacando ainda sobrecarga nos sistemas de saúde, falta de recursos e mudanças na percepção sobre a importância das vacinas. O documento ainda destaca que as crianças que não estão recebendo vacinas vivem nas comunidades mais pobres, remotas e vulneráveis. Nesses locais, de cada 5 crianças, uma não recebeu vacina, enquanto nos mais ricos o número quadriplica. Ou seja, de cada 20 crianças, uma não recebeu ou não completou o esquema vacinal. Para ser considerada imunizada, é preciso tomar todas as doses recomendadas, incluindo reforços quando houver necessidade. No caso da DTP, que contempla difteria, tétano e coqueluche, o esquema é composto por 3 doses aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. As vacinas salvam cerca de 4.400.000 vidas todos os anos, podendo chegar a 5.800.000 até 2030 se as metas de imunização forem alcançadas. O Unicef classifica como vital fortalecer a atenção primária e fortalecer recursos e apoio aos trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente. E por isso pede que os governos do mundo todo fortaleçam a demanda por vacinas, construindo confiança entre a população, priorizem o financiamento de serviços de imunização e atenção primária à saúde e reforcem seus sistemas de saúde, incluindo investimento e valorização de profissionais de saúde. Em março, o desmatamento na Amazônia triplicou e fechou o primeiro trimestre de 2023 com a segunda maior área desmatada em pelo menos 16 anos, de acordo com dados do monitoramento por satélite do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgado hoje. Só nos 3 primeiros meses do ano foram derrubados 867 quilômetros quadrados da floresta, o equivalente a quase 1.000 campos de futebol por dia de mata nativa. A destruição só não foi maior do que a registrada no mesmo período de 2021, que registrou 1.185 quilômetros quadrados de floresta derrubada. E antes da gente encerrar, estão abertas as inscrições para a Maratona Brasil pela Educação Climática, que tem como objetivo reunir pessoas de todo o país que tenham interesse em propor soluções para os desafios relacionados ao tema. Segundo a organização, a ideia é promover a colaboração e estímulo à criatividade e o pensamento crítico em relação ao cenário brasileiro.
O evento será realizado dia 28 de abril, quando se comemora o Dia da Educação e não exige conhecimentos técnicos específicos. A pré-inscrição está disponível até 23 de abril e a inscrição vai até o dia 24, no dia seguinte, e pode ser feita na página da maratona. Agora sim, eu fico por aqui. Já às 6h30, a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias trazem mais notícias e atualizações para você. E às 10 da noite, eu e Alexandre Jaqueto estaremos ao vivo te esperando no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e uma ótima quinta-feira para você. Tchau.